Gente, infelizmente nós estamos vendo um efeito manada acontecer com relação à votação do Código Florestal. Grandes jornais, grandes mídias televisivas dando notícias erradas e as pessoas replicando essas notícias nas redes sociais, dizendo que a mudança que ocorreu, que foi votada ontem por grande maioria da Câmara dos Deputados, vai permitir desmatamento. Fake news 1. Não há como permitir desmatamento se este código, se esta lei só regulamenta desmatamentos anteriores a 2008. Então não faz nenhum sentido. A segunda fake news é que esta nova emenda que aconteceu que na verdade foi assim: o produtor tinha que fazer o cadastro ambiental rural e depois desse cadastro, identificados seus passivos ambientais, falta de reserva, falta de APP, ele deveria aderir a um programa de regularização ambiental até dezembro do ano passado, 2018. O que aconteceu numa medida provisória no final do ano passado foi que foi estendido esse prazo de adesão ao programa de regularização. O CAR, quem fez, quem não fez está em débito, mas o programa de regularização poderia ter, segundo a votação da Câmara de ontem, até o final de 2020 para esse produtor aderir ao programa de regularização. Foi para isso que a medida provisória chegou. Mas o que essa medida provisória fez mais? Houve uma emenda, várias emendas na verdade aconteceram, mas a emenda que foi aprovada foi uma emenda que esclarece o que vem dando muito rolo no judiciário. É uma tentativa de segurança jurídica e de diminuir as ações judiciais referentes ao artigo 68, que diz exatamente lá na redação original de 2012 o seguinte: quem desmatou a sua reserva legal de acordo com a lei da época desse desmate, não deve reserva. Gente, isso é óbvio no direito brasileiro, isso é ato jurídico perfeito. Se na época que o sujeito desmatou a área dele, ele não devia ter reserva legal, ele não infringiu nenhuma lei ambiental. Portanto, ele não deve a reserva legal. Se ele explora da mesma forma até hoje, se ele tem as suas áreas de preservação permanente, era isso que dizia o 68. O problema é que, como dizia, de acordo com a lei da época, e houveram várias modificações na lei de 65, alteração em 89, alteração em 2000, o que este código, essa emenda fez agora, foi dizer que para cada bioma qual era a lei da época. Mata e floresta era 4771 de 1965. Cerrado passou a ter obrigatoriedade de reserva legal por conta de uma modificação no Código de 65 que foi em 89. A reserva legal da Amazônia, por exemplo, passou de 50% para 80% em 2000. Foi só isso, eles esclareceram o 68. Então não seja você um divulgador de fake news, não entre no efeito manada, tenha informação e não prejudique o nosso país.